E aí, meu primeiro talk show, podcast, de hoje a gente vai falar o quanto a gente se sabota, o quanto a gente às vezes olha pra gente e não consegue ver que a gente é plenamente capaz de conseguir conquistar os objetivos que a gente tem em mente. Eu passei agora pelo processo de meia maratona. Vou contar um pouquinho da minha jornada em relação à corrida especificamente, para vocês entenderem, e o meu corpo e eu em relação ao esporte. E vou dizer também que eu achei que eu não ia conseguir. Eu, desde sempre, faço exercício e tenho uma habilidade e facilidade para ter resistência física. Então, assim, se me bota a fazer várias coisas com resistência, eu consigo. Mas, com força, eu não gosto muito. Por exemplo, colocar muita carga, né, na academia para fazer os pesos, me deixa, assim, muito mal. Então, já tenho uma facilidade de resistência física, minha mesmo. Sempre que eu morei fora, né, já morei em Malta, nos Estados Unidos, na Austrália, Singapura, enfim. Eu sou bem pão dura, quem me conhece sabe, eu fazia corrida, porque é um exercício físico, tu não precisa de nada além de um tênis, e aquilo me bastava. Então, a corrida sempre existiu na minha vida. Eu nunca corri fortemente. A época que eu corri bem, que eu fechei 10 quilômetros antes, agora, desses últimos anos, foi em 2014, 15, por ali. Aí depois eu parei, em 2018 eu voltei, mais assim, firme na Austrália. E botava ela nos meus treinos aqui em 2019, 20, assim, normal. Como eu faço também funcional na beira da praia, a gente corre bastante na areia, também ajuda. Eu nunca tive treinador, eu nunca considerei essa hipótese, assim, eu achava isso uma besteira. Principalmente porque eu sou pão dura e não gosto de gastar dinheiro. Aí, peguei e resolvi me dedicar mais. Tinha as aulas no meu funcional ali, e eu ia fazendo, mas eu comecei a fazer, não, quero uma meta, né? Então, pensei, bom, 10 quilômetros eu já consegui, quero fazer a minha maratona. Aí queria me preparar para isso. E comecei a ver o que as pessoas faziam e elas pegavam um treinador. Fui lá eu, testei alguns. Em relação à minha questão financeira, decidi fechar com um parceiro aqui perto. E aí fui. A pessoa me passava o treino, 3 vezes na semana, seguia. O que eu quero dizer? Eu tô contando toda essa história, mas vai percebendo que isso pode ser a vida com qualquer projeto, com qualquer coisa, independente de ter um treinador ou não. Porque eu sei que às vezes na vida a gente não tem um treinador e a gente tem que estar ali. Mas a gente pode pedir esse treinador, às vezes pode ser um coach de profissão, uma pessoa que te ajuda na tua carreira, uma pessoa que te eleva, né, para esse caminho. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo os treinos, chegou um dado momento que eu tava com muita dor, tava ficando muito exigente os treinos e não tão gostoso. E eu queria desistir, eu não estava feliz com aquilo. Pensei assim, nossa, eu não aguento mais. E eu preciso correr mais e mais. Eu falei, nossa, deu muita fadiga no corpo. Deu estresse, sabe? E eu não sabia, mas esse é o ciclo da pré-maratona. Meia maratona, né? E aí, passei. Confesso que nenhum dos meus treinos foram algo que eu disse assim, nossa, parabéns, eu fui ótima, eu fui ok. Teve alguns que eu disse eu fui bem, mas a maioria foi de ok para não muito bem. Mas eu entreguei o que estava proposto. Na verdade, talvez era o que meu corpo dava, né? A gente tinha que viver, trabalhar, enfim, vida normal. Eu nunca tinha conseguido fazer mais de 15, 16 quilômetros, que foi meu máximo, 16, em janeiro. Então eu tava muito apreensiva, porque apesar de eu estar fazendo os treinos, eu falei, meu Deus, e não chegava, sabe? E ainda tinha uma viagem agora, pré-prova, cheguei dia 23 e a prova 27. Eu falei, meu Deus, ferrou. Deu um momento, eu falei pro treinador, olha, isso, aquilo,
a gente vai ter que fechar uma quilometragem boa para me sentir preparada. Eu disse, não, vamos fazer 18. E aí tu vai. Acordei, não tava com expectativa de fazer, pra tu ver, eu não me saboto, falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu comecei a treinar sem saber a quilometragem que eu ia fazer. Se era os 18 que eu tinha que fazer em algum momento, antes da prova, ou se 14 que também estava na planilha. Assim, sempre me sabotando, sabotando. Aí fui. Cara, durante o caminho eu falei, não, agora eu vou fazer esses 18. No dia que tava chovendo até. Enfim, daí foi ótimo, eu consegui treinar o treino, sobrou. Fui muito feliz com a minha performance. Uma pausa aí, tô bem descansada, isso é muito importante. Que o pré-prova seja que a gente esteja bem, bem descansado. Porque faz a diferença. Eu tanto fiz massagem no dia anterior, né, yoga, tudo para me deixar pronto. Mas eu quero falar uma coisa. Na vida, a gente não tem esse olhar de confiança quando a gente quer algo, porque a gente vê o processo e a gente acha que a gente não vai conseguir. Só que a gente não precisa olhar tudo, a gente precisa só olhar o hoje, o aqui e o agora. Olhar o que a gente está fazendo nesse momento, a caminho da direção que a gente quer. Estou bebendo água, estou me alimentando corretamente, estou fazendo os exercícios para cuidar do meu corpo, cuidar de mim, estou fazendo terapia, se é algo que você também gosta de cultivar, estou andando com pessoas boas para frente, com uma energia adequada que te leva próximo desse lugar. Esses mini pequenos hábitos, essas mini coisas que a gente faz todos os dias é que vão nos fazer levar onde a gente quer chegar. Então não é, ai meu Deus, é difícil, mas é todo dia escolher por ti. Hoje, por exemplo, eu acordei, meu Deus, eu não queria sair da cama, eu queria aquele momento assim, me esqueçam. Mas fui lá, última aula para dar 6 e pouco da manhã, e aí treinei, enfim, aí o dia tá bom, e as coisas estão acontecendo, e a gente vai conseguir, vai conquistar. Então, as mini metas, os mini tarefas bem feitas são o core, né? São a força que te deixa preparada para conquistar o que tu quer. Tem várias linhas, né, de movimentos da nossa vida que a gente quer conquistar, profissional, pessoal, né, emocional, às vezes de relacionamento, tanto de parceiro ou parceira ou de amizades. Quero fazer uma viagem tal, quero conquistar algum bem material. E então desmistifica isso em mini metas, em mini movimentos. Como pega daqui e desdobra o que eu faço para chegar até esse lugar. E esses desdobramentos seja bem disciplinado. A disciplina é algo que move a gente. Eu posso ter milhões de defeitos, mas disciplina é algo que me move para seguir. Eu já tive depressão 3 vezes na minha vida. Uma quando eu tinha 17 anos, quando eu estava saindo do ensino médio para ver o que eu ia fazer da vida, né, de faculdade. Uma quando eu tinha uns 20 e outra foi há 2 anos atrás, 2023. Que foi mais silenciosa, mais branda. Todas me puxaram bastante. Eu tive uma que quando eu tinha, acho que 20 ali, eu pensei em tirar minha própria vida, né? Pensei, do quarto andar que a gente morava, falei, nossa, se eu me jogar daqui, como é que ia ser? Olha o que eu tô te falando agora. Eu não tô mentindo nada, mas isso lá atrás já passou. Eu tô falando isso porque eu passei por questões emocionais bem graves e pesadas que eu não gostaria de ter vivido. Não foi algo assim legal, bom, foi muito duro. Nessas, eu tomei medicação e uma vez o medicamento não funcionou, eu tive que trocar, e aí eu encaixei o medicamento, aí depois ele ficou até um pouco forte demais, então eu sempre busquei ajuda. E eu entendo que às vezes a gente não tem acesso financeiro para algumas ajudas, mas busque pessoas para te dar esses caminhos, ou do governo, ou coisas mais gratuitas ou as mais baratas,
Porque hoje eu vivo algo que eu posso pagar um treinador para me treinar, eu tenho um tênis bom para correr, eu tenho um relógio muito bom, né, também, que eu sei que isso é custo, nem, não é qualquer pessoa que pode ter. Mesma coisa, não pode ter um coach profissional, ou uma terapeuta, ou uma nutri, né, para te dar o caminho. Mas a gente também tem a internet, que não tinha na época dos nossos familiares, e muita informação boa, gente querendo ajudar gratuitamente, assim, né, de conteúdos positivos e bons. E eu tenho certeza que quando a tua mente está focada para dar certo, ela vai dar. E o tema era de sabotagem, lembra? E a gente discorreu para todo esse lugar. E eu quero dizer que, primeiro ponto, para finalizar, faça o caminho bem feito para a tua meta. E aí não tem como sabotar, não tem como dizer assim, eu não sou capaz, porque tu já está pronta. E aí aquele medo que vem, que às vezes é um medo que é da mente, que não é intuitivo, ele é mental. Porque vamos lá, outra informação valiosa que eu vou te dizer aqui, a intuição vem do coração, o medo vem da mente. Ou aquela coisa que diz assim, não sei, acho que não vai, não faz, é da mente. Então tenta sempre saber de onde vem essa voz, para não confundir o que é intuição ou o que é medo. Se a gente, será que essa pessoa é boa para mim? Será que a gente está sendo negativo e com medo? Ou será que é a intuição mesmo? Então tenta saber de onde vem a informação, se da mente ou do coração. Aí, quando a gente está nessa luta, nessa constante para chegar onde a gente quer, lembra do porquê que tu tá indo. E aí tu vai. E aí quando chega o momento da prova, que nem foi eu nos meus 20 quilômetros, daí eu tinha uma meta, né? Vocês já sabem que eu falei, eu queria fazer abaixo de 6, só eu e o meu treinador sabíamos, eu não queria abrir porque eu não queria gerar expectativa, achei que eu não conseguia. Lá, eu acho que foi Deus que botou aquelas duas pacers, que são pessoas que sempre correm no mesmo tempo, né? No mesmo ritmo. E aí elas fizeram, falaram pra mim, se tu fizer com a gente, tu vai fazer sub 2. Nem eu sabia o que era sub 2, pra mim sub 2 era tipo assim, sei lá, eu queria só fazer a peixe abaixo de cedo, eu falei, não, acho que dá. Comecei a fazer a prova mirando nelas, quando vi, passei nelas no quilômetro 7, e assim foi. Vocês viram que eu filmei a prova, eu me diverti, eu conversei com um monte de gente, ou seja, sobrou. Porque se eu quisesse fazer força mesmo, pra tipo, fazer uma prova canelada, talvez eu ainda fosse melhor ainda, mas eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Aí pra dizer, devolve. Um treino antes da minha prova, eu fui horrível. Meu Deus, quase pace 7, tava assim, me arrastando, difícil. Então assim, também treino é treino, jogo é jogo, a emoção, a vibração, a pista é melhor, tudo é plano. E aí na vida, quando a gente tiver às vezes uma entrevista para fazer, ou às vezes uma conversa séria que a gente tem que ter, te põe nesse lugar, você é capaz, você pode, olha tudo que tu passou e vai, minha querida, porque tá tudo aí dentro. A potência real do teu ser, que é como a gente é a extensão do divino, o que que significa isso, né? Todas as coisas de matérias que existem, né? Terra, fogo, ar, é feito, né? Mesma coisa do universo aqui no nosso corpo, tem na gente essa potência divina, tem aí. Usa ela a teu favor. Pensa sempre para frente, positivo. Eu sei que a vida é um eterno resolver problemas. E sabendo isso, querida, a única coisa que não tem solução é a morte. E tudo para dizer, confia em ti, confia no processo, faz esse caminho, organiza o que tu precisa para chegar na tua meta maior. E aí quando chegar naquele ponto de inflexão, que tu tem que tomar decisão, que tu tem que ter coragem, te conecta no teu coração, faz tua prática de yoga, faz a tua meditação e vai, porque já deu certo. Conta comigo, tô sempre aqui. Grande beijo, até a próxima. Comenta se gostou.